Caiu como uma bomba. Bruno Henrique, ídolo do Flamengo, foi suspenso por 12 partidas e multado em R$60 mil pelo STJD. O que parecia apenas mais um julgamento esportivo se transformou em palco de um espetáculo carregado de segredos, disputas de poder e conspirações. O Brasil inteiro comenta, mas poucos entendem os bastidores obscuros desse veredito. O craque rubro-negro pode estar no centro de uma engrenagem que mistura apostas milionárias, interesses internacionais e manobras políticas. E se você acha que foi apenas uma decisão técnica, prepare-se para mergulhar em um turbilhão de revelações que estão incendiando o mundo do futebol. Somos Vestiário Oculto FC, e o que vamos expor agora promete deixar qualquer apaixonado por futebol sem chão. Primeira revelação. Há rumores de que a pena de 12 jogos foi propositalmente calculada. Nos bastidores, fala-se que a Procuradoria teria recebido orientações para aplicar um castigo leve, mas suficiente para colocar Bruno Henrique na berlinda. Leve diante da gravidade da acusação, mas pesado o bastante para manchar sua reputação e desestabilizar o Flamengo. O motivo seria simples: evitar um escândalo internacional que chamasse a atenção da FIFA e da mídia estrangeira, preservando a imagem do futebol brasileiro, mas ao mesmo tempo deixando claro que ninguém está acima do tribunal. Um castigo estratégico, nem de mais, nem de menos, feito sob medida para criar debate e dividir opiniões. Segunda revelação. Segundo comentários de bastidores, a Procuradoria estava em guerra interna. Parte queria a pena máxima, até mesmo o banimento, para usar o caso como exemplo e intimidar outros jogadores. Mas outra ala sabia que isso geraria revolta popular, colocando a torcida do Flamengo contra o sistema. A divisão foi tão intensa que, após o julgamento, houve um pequeno tumulto no corredor. Um repórter teria ouvido de um procurador a frase explosiva: "A ordem é pegar pesado com o Flamengo, mostrar quem manda." Essa suposta declaração circulou em grupos de WhatsApp e incendiou ainda mais a teoria de que o alvo não era apenas Bruno Henrique, mas o próprio clube. Um recado direto à maior torcida do país. Terceira revelação. A comparação com outros casos só aumenta a indignação. Em clubes menores, jogadores envolvidos em esquemas de apostas pegaram suspensões de anos, alguns até banidos dos gramados. Enquanto isso, Bruno Henrique, um dos nomes mais midiáticos do futebol brasileiro, recebeu apenas 12 jogos. Por que essa diferença gritante? Por que um craque do Flamengo é tratado com tanto cuidado, enquanto atletas sem holofote são esmagados pelo peso das punições? A revolta cresce entre os torcedores rivais, que enxergam privilégio, e entre os próprios rubro-negros, que se perguntam se o craque não está sendo usado em uma narrativa conveniente. A suposta leveza da pena coloca mais dúvidas no ar do que respostas. E a cada dia surgem novas teorias de manipulação nos bastidores do tribunal. Esse é apenas o começo. As próximas revelações vão mostrar até onde vai essa rede de interesses, quem realmente ganha com a queda parcial de Bruno Henrique e se o craque foi punido de verdade ou apenas transformado em moeda de troca em uma guerra muito maior do que imaginamos. O segundo bloco vai expor a prisão dourada, os jogos políticos e a grande pergunta que ninguém tem coragem de responder. Quarta revelação. Supostamente o plano não era simplesmente afastar Bruno Henrique. O que circula nos bastidores é a ideia de uma verdadeira prisão dourada. O atacante teria recebido uma punição milimetricamente calculada, pesada o bastante para fragilizar o Flamengo no Brasileirão, mas não a ponto de derrubar o espetáculo que o futebol brasileiro vende para o mundo. Essa teoria diz que o STJD não quis correr o risco de um banimento porque isso transformaria Bruno em mártir e incendiaria a maior torcida do país. Então preferiram um castigo estratégico que o coloca em evidência como culpado,
mas mantém sua imagem ainda utilizável em transmissões, campanhas e até mesmo no marketing rubro-negro. Esse conceito de prisão dourada se fortalece com relatos de jornalistas que ouviram frases enigmáticas de procuradores após o julgamento. Um deles teria dito: "Não podíamos queimar o espetáculo." O que isso significa? Que a decisão não foi puramente jurídica, mas também política e comercial. Bruno Henrique teria virado um fantoche preso em correntes invisíveis, afastado parcialmente, mas não totalmente, servindo como aviso para os demais atletas. Um exemplo de que ninguém está acima da lei, mas também uma peça de barganha útil quando interesses maiores estão em jogo. Quinta revelação. A pergunta que explode entre os torcedores é clara: Bruno Henrique foi realmente punido ou apenas colocado em quarentena para servir de exemplo quando conveniente? A pena parece branda demais diante das acusações, mas dura o bastante para desestabilizar o Flamengo. Essa ambiguidade levanta suspeitas sobre o timing da decisão. Porque justamente agora, em plena fase decisiva da temporada, o STJD resolveu encerrar o caso que se arrastava desde 2023. Supostamente, o objetivo seria minar a força rubro-negra e mandar um recado para a CBF, para a FIFA e para o mercado de apostas. Outros acreditam que essa primeira punição é só o início de uma estratégia em duas etapas. Primeiro, uma pena suave para evitar revolta imediata. Depois, um recurso silencioso da Procuradoria, ampliando a suspensão para a Libertadores e possivelmente para torneios internacionais. Nesse cenário, Bruno Henrique não seria apenas um jogador punido, mas a peça de um xadrez global, onde cada movimento atende a interesses políticos, econômicos e midiáticos. A verdade é que ninguém sai ileso desse processo. O STJD exibe poder, a Procuradoria ganha força, rivais do Flamengo comemoram a ausência do craque, casas de apostas agradecem a instabilidade e a mídia se alimenta das manchetes diárias. Mas no centro desse turbilhão estão apenas o jogador e a torcida, carregando o peso de uma decisão que cheira a armação. Será que Bruno Henrique foi castigado pela justiça esportiva ou sequestrado por interesses ocultos que usam sua imagem como moeda de troca? Foi uma punição legítima ou uma jogada de bastidores para manter o Flamengo sob controle? Agora é com você, torcedor. O que você acha dessa suspensão? Foi justa? Foi armação? Ou foi apenas um teatro para enganar a massa? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal, ative o sino e não esqueça de deixar o like. Sua opinião é a faísca que pode revelar o que realmente está por trás desse julgamento.